tarde, Otávio. Boa tarde, Ricardo Negreiros. Olha, é sempre uma alegria ter vocês aqui. Inclusive, eu acho que de cinquentona aqui bastava eu. Thaisa e Gustavo poderiam ficar em casa, né? Brincadeira, brincadeira, imagina. Mas Otávio e Ricardo, sejam muito bem-vindos. Eu quero começar, como o Otávio está chegando, vou dar às vezes a ele, né, a honra de ser o primeiro. Ô, Otávio, o que está acontecendo com as mulheres brasileiras? Essa decisão do eleitorado feminino de ainda não saber em quem votar, você acredita que se deve a quê? As mulheres não estão se identificando com os dois principais candidatos aí à presidência do Brasil? Boa tarde, Carla. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Dia. Estou feliz de estar fazendo parte dessa segunda jovem aqui do Jornal do Dia, apesar de os cabelos brancos já me condenarem aí a outra faixa etária, tá? Diferente da de Ricardo, mas feliz de eu ter conseguido baixar um pouquinho essa média minha. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que as mulheres são mais cautelosas mesmo. E é uma coisa muito parecida com o que aconteceu em 2018 e também em 2014. Desde os anos 2000, que as mulheres tomaram aí essa frente como a porção que mais vota no Brasil, né? O maior número entre os eleitores brasileiros, quem ocupa essa posição de ter a parcela mais representativa são mesmo as mulheres, né? E aí, assim, o voto delas define muito as eleições, tem definido. Isso aconteceu também em 2018 e agora não vai ser diferente pelo visto. Agora, eu acho que essa preocupação, essa segurança, no caso, de poder manifestar com mais, no segundo momento, digamos, quando a campanha começar mesmo, isso tem a ver com um perfil mais cauteloso, né? Que eu acho que é muito um perfil feminino de análise mesmo, e de não se entregar às emoções. Há quem fale que as mulheres são mais emotivas, e eu não concordo, eu acho que elas são bem mais racionais, os homens são emotivos aí nesse processo. Agora, é interessante que a reportagem mostrou, é que aqui no Rio Grande do Norte isso difere um pouco. E não por acaso a gente tem um histórico mesmo de protagonismo feminino em relação à cidadania, em relação a essa participação, e aí eu já acho que é uma questão muito mais de consciência também dessa mulher potiguar que conhece já os candidatos que estão, né, postulando as vagas e já tem a análise, o julgamento delas. Mas o que eu acho que vem confirmando aí essa pesquisa é que, mais uma vez, a decisão do futuro do Brasil está na mão das mulheres, e não somente porque elas são maioria, isso já são maioria, já, isso o IBGE confirma, já tem pelo menos 20 anos que a maioria do eleitorado brasileiro, o eleitorado que mais cresce é o feminino. Mas não somente porque são maioria, mas porque são mais cautelosas e observam bem a cena, consideram vários pontos antes de decidir o voto. Inclusive, a respeito dessa questão, né, de cautela, o presidente Bolsonaro, depois da última pesquisa que teve do Datafolha, que inclusive a pesquisa apontou uma liderança do ex-presidente Lula com 48% das intenções de voto das mulheres contra 27% do atual presidente Jair Bolsonaro. E aí o presidente brincou e disse, é porque Lula é mais bonito do que eu, e aí por isso as mulheres vão votar mais nele, estão dizendo que vão votar mais nele do que em mim. Quando a gente vê essa força do eleitorado feminino aí ainda se mostrando, Ricardo, ainda indeciso, para onde você acredita que esse eleitorado pode tender nessas eleições? Primeiro, boa tarde, Carla, boa tarde, Otávio, e boa tarde ao nosso telespectador. Então, os resultados dessa pesquisa não me chocam muito, porque eu percebo como um fato feminino essa sensibilidade para mais fatores que não aqueles que já estão apresentados. A gente percebe que, para além das coisas que estão postas, algumas mulheres elas estão em busca de outros critérios que vão levá-las a definir seu voto. Como a gente viu nessa pesquisa apresentada, haviam várias coisas de interesse para além, por exemplo, da economia ou para além para algumas outras pautas defendidas pelos candidatos. Esta mesma pesquisa traz que 51% das entrevistadas mudaria seu voto caso o candidato viesse a defender publicamente o aborto. Então, quando a gente vai analisar as mulheres, especialmente as mulheres do Brasil profundo, ou seja, aquelas que não estão nas grandes metrópoles, que ou habitam os interiores ou então as zonas periféricas, que não estão necessariamente extremamente envolvidas com os feitos políticos, elas têm o maior interesse em candidatos que pautem suas políticas voltadas para aquilo que lhe cabe e aquilo que lhe é do seu cotidiano. Por exemplo, a questão da própria família, a questão da sua vida, aquilo que a cerca, por aí vai.
E aí os dois candidatos, eles pecam um pouco em falar de temas de interesse dessa mulher do Brasil profundo. Por exemplo, o abandono conjugal, que é tão comum nos interiores do Brasil e até mesmo na capital, de mulheres que são abandonadas pelos maridos e ficam à própria sorte, muitas vezes com um filho para cuidar. Então, esse tipo de pauta ainda está sem um dono. Os presidenciáveis não estão acolhendo esse tipo de pauta, que é do interesse da mulher brasileira e que pode mudar o rumo da eleição. Como muito bem foi dito aqui, a mulher, ela é a maioria da população votante. Agora, faltam candidatos que se adequem à visão feminina, tanto esteticamente, como dentro das suas pautas morais, como dentro das pautas econômicas ou das políticas públicas. O que a gente não vê nem de um lado, nem de outro. Porque por mais que um lado ele diga defender a família, às vezes faltam elementos que sustentem essa constatação. Ao passo que o outro, por exemplo, se refere às mulheres do próprio partido de forma pejorativa, né? Como a gente viu o Lula se referindo antigamente às mulheres do partido dele, com expressão que eu tenho até vergonha de falar em público. Inclusive agora, né, a respeito dessa questão, Ricardo falou, né, de se quando foi falado na época, né, pelo então presidente Lula, hoje ex-presidente Lula, a respeito da questão das mulheres do seu partido, vamos mudar aí, sair dessa questão das mulheres, né, e ir agora para um outro assunto, que é a questão do vice da chapa da oposição. O vice da chapa que tem, né, que a cabeça de chapa deverá ser o ex-vice-governador Fábio Dantas. Esse final de semana, Fábio, ele foi para Sul, tentou aí, junto com o ex-prefeito Ivan Júnior, fazer com que o ex-prefeito fosse o nome para compor a chapa como vice. Foram também atrás no Oeste de Leonardo Rego, buscaram a esposa, né, do deputado Tomba, a Fernanda, ex-prefeita lá de Santa Cruz, mas parece que está difícil. E aí, Otávio Santiago, busca-se um vice para a chapa de oposição? Olha, Micaela, é bom a gente lembrar que essa chapa de oposição, na verdade, é uma das chapas de oposição, né? Porque a gente não sabe até aqui qual vai ser o posicionamento do senador Stephenson Valentim, se ele vai ser candidato ao governo ou não. Ele pontua aí nas pesquisas e até aqui ele não disse que não será candidato. Então, se o senador Stephenson Valentim for candidato, aí nós teremos duas chapas de oposição, né? Além de uma chapa também que é formada pelo PSOL, que também se coloca no campo da oposição. Mas o ex-vice-governador Fábio Dantas, que hoje postula ser um dos candidatos aí da oposição, realmente tem buscado um nome que possa ajudá-lo nessa corrida pelo governo do Estado. Você lembrou bem o nome da ex-prefeita de Santa Cruz, Fernanda Costa, e Fernanda Costa hoje tem um problema jurídico que impede que ela seja candidata, né? Então há um esforço também do deputado Tomba Farias de poder viabilizar esse nome de Fernanda, até para que haja um envolvimento político, digamos, um engajamento político no sentido de pressionar para que ela possa se livrar de todos os problemas que hoje colocam Fernanda, a doutora Fernanda, como era muito conhecida em Santa Cruz, fora do jogo político, né? E ela, vindo compor essa chapa, ela traria o PSDB, que hoje é um partido dividido politicamente em relação ao governo do Estado. A gente já tratou desse tema aqui, eu mesmo com você em outra oportunidade. Então, na hora que o PSDB viria compor como vice, né, nessa chapa, acaba que o PSDB fica amarrado, de certa forma, à candidatura do vice-governador Fábio Dantas. A investida em Açu aconteceu, de fato, mas não acho que vá se colher muitos frutos aí, porque o ex-prefeito Ivan Júnior tem intenção de ser prefeito novamente, daqui a 2 anos. Ele sabe que qualquer insucesso eleitoral, caso venha acontecer, isso pode comprometer esse projeto dele de voltar, de retornar à prefeitura de Açu. Acho que a busca vai continuar aí por mais uns dias e, nesse aspecto, quem faz uma campanha interessante para poder colocar o nome da doutora Fernanda é justamente o deputado Tomba, pelo que eu disse anteriormente, né? Uma vez vice, a doutora Fernanda está livre aí, para ser vice ela estaria livre de qualquer obstáculo que coloca hoje ela fora da política. Agora, Ricardo, e você? O que você acha? Por que está tão difícil encontrar um nome para poder fechar essa chapa da oposição? É porque está realmente configurada a vitória da governadora Fátima Bezerra e ninguém quer colocar o seu nome no insucesso eleitoral, é isso? Olha, Micaela, eu duvido muito. Primeiro, que Fábio Dantas ainda tem muito tempo para procurar esse vice. Salvo engano, é até o dia 5 de agosto que ele tem para fazer essa decisão. Só que nem estamos em julho ainda.
ainda há muito tempo. Por mais que o cabeça de chapa ele seja indispensável e o ideal é que se defina o mais rápido possível, como, por exemplo, nós comentamos em relação aos senadores anteriormente, ou até em relação ao possível candidato Stevenson Valentim, que é interessante para uma organização de base, ele já defina se será ou não candidato, a escolha do vice pode ser postergada. Até porque é muito mais uma formalidade perante os diretórios dos partidos do que realmente uma forma de mostrar ao povo quem será o candidato que você vai assumir. E talvez fazer essa escolha do vice muito precocemente seja um pouco equivocado. Por exemplo, a chapa da governadora Fátima Bezerra fechou com Walter Alves. E aí colocou o atual vice-governador Antenor Roberto na rabieira. Isso pode gerar muitas vezes ressentimento da base política do partido. Isso pode gerar algumas coisas que podem ser prejudiciais. Então, eu acredito que Fábio Dantas, adiando essa decisão, ele está corretíssimo, né? O que não pode acontecer é a cabeça de chapa ficar indefinida, como, por exemplo, o senador Stevenson Valentim não decidir se será ou não candidato ao governo, porque a base da população, a militância precisa se organizar para definir como vai fazer campanha para um ou para outro, porque atualmente estão divididos. Outra coisa que importa, em relação à cabeça de chapa do Senado, da governadora, a gente tem oficialmente o candidato Carlos Eduardo, que tem alguma força política, mas que não tem apoio da base e do círculo íntimo da governadora, lutando ao mesmo tempo com Rafael Mota, que não tem prestígio, muito poder político, não tem o apoio oficial da governadora, mas tem prestígio dentro da base íntima da governadora. Isso, para mim, é muito mais perigoso para esses candidatos do que postergar a decisão de um vice. E acredito eu que ele vai encontrar esse vice, porque não faltam pessoas que estão estimuladas, que estão decididas a combater o governo da governadora Fátima Bezerra e que estão dispostas a se candidatar para isso. Você estava colocando aí essa situação, Ricardo, eu vou voltar aqui para Otávio. Otávio, você acha que essa questão relativa à eleição para o Senado está gerando, enfim, muito mais, vamos colocar, muito mais balbúrdia, muito mais confusão dentro da base governista do que a própria chapa? Porque diferente aí do que a gente está mostrando na oposição, onde ainda não se tem um candidato a vice, na chapa de governo está tão bem formado que tem até 2 candidatos, pré-candidatos ao Senado. Você acha que isso pode, de alguma forma, prejudicar a governadora? Olha, como o Ricardo falou, cada escolha significa uma renúncia, né? Então, dentro dessa dinâmica do governo, o que eu acho que acontece hoje é que a atenção do norte-grandense está muito mais dedicada à campanha do Senado do que à campanha do governo, né? Isso é uma coisa um tanto curiosa, porque acaba que a discussão sobre a sucessão estadual ficou um pouco em segundo plano. E a gente tem aí uma questão que é para a governadora, né, que já foi dito por ela qual seria a opção dela para o Senado, mas aparentemente o deputado federal Rafael Mota mantém aí a sua pré-candidatura ao Senado e tem conquistado apoios, como agora há pouco foi divulgado pela sua assessoria, que ele conquistou o apoio de 15 dos 17 vereadores de São Gonçalo do Amarante, que é um dos maiores colégios eleitorais do Rio Grande do Norte. Então, ele está se mostrando empenhado aí no sentido de viabilizar essa candidatura. Agora, a governadora já deixou claro que vai apoiar o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. Resta saber como a população vai se comportar diante desse indicativo dela. Mas eu acho que, na verdade, o que aconteceu, o que essa história toda do Senado propiciou foi um desvio de foco da população. Hoje, toda a atenção está sendo voltada para o Senado e pouco se fala do governo, né? Isso atrapalha um pouco até a discussão nossa em relação a propostas mesmo, projetos, que é geralmente a discussão mais interessante. Os senadores ficam ali no campo mais até ideológico mesmo, mas com relação à disputa do governo, é uma chance que o Potiguar tem de ver os candidatos discutindo projetos. Então, na hora que esses acordos políticos acabam passando na frente e ficando em evidência, a questão de projeto mesmo, de futuro, do que pode ser feito, ganha um caráter secundário. Isso me preocupa um pouco. Porque daqui a pouco a gente começa o período eleitoral de fato, né, a campanha mesmo, sem uma grande discussão até aqui. E aí a gente vai ter 45 dias para tentar pensar de forma até improvisada, discutir de forma rápida, o que é que pode ser feito pelo Rio Grande do Norte pelos próximos 4 anos. Então, eu acho que essa questão política é muito mais, acaba tirando um pouco mais o foco da gente e deixando de ficar em evidência e em primeiro plano uma questão que é mais substancial e mais importante para nós, que é justamente a questão das propostas, o que é que pode ser feito, porque a gente sabe que uma crise existe,
a como enfrentar essa crise que deveria estar sendo discutido, e no final das contas, acaba que a política consome aí não só o tempo nosso da comunicação, mas principalmente o tempo dos atores políticos. E aí, se o governo já está secundarizado, a eleição estadual já está secundarizada, imagine a discussão sobre as propostas desses pré-candidatos ao governo. Agora, o nosso tempo já está esgotadíssimo, mas eu quero saber, só de você, Ricardo, excesso, já está tudo fechado na questão do governo. Então, Fátima, Walter e Carlos Eduardo, já hoje, 20 de junho. Isso é bom? Eu acho que não, mas independente de ser bom ou ruim, tem que ser fechado, porque o que a gente não pode fazer é parar a política potiguar por conta de disputa de ego. Seja a disputa de ego de um candidato que não quer ceder à pressão do partido e aí quer se fazer de independente, ou a disputa de ego de outro pré-candidato que foi rejeitado e não quer aceitar a rejeição, não quer aceitar a derrota e ainda assim fica brigando com as escolhas superiores, coloquemos assim. Isso é muito feio, na realidade. Isso entrava o debate público, como muito bem dito, foi feito pelo colega, né? Ele disse muito bem, a gente está parando o debate público, estamos sem debater ideias, porque existem candidatos fazendo disputa de ego, disputa de poder, querendo arregimentar talvez uma nova base, um novo apoio, mas não estão querendo discutir ideias. Tem que se fechar a chapa, se ter unidade e, a partir de uma unidade, buscar explorar propostas. Mas isso não está sendo feito e, aparentemente, não será feito, porque essa disputa de ego vai terminar se prolongando até o dia da eleição. Agora, cá para nós, política sem ego não existe, né? Política sem ego é um negócio que não existe. Então, sigamos para as cenas dos próximos capítulos. Otávio Santiago, Ricardo Negreiros, espero vocês bem em breve aqui comigo mais uma vez no Jornal do Dia. Obrigada pela participação de vocês. Tchau, Ricardo. Obrigado. Até breve. Até breve, até Tchau, breve. obrigado. Até mais.